Oi, tudo bem? Eu sou Helfried Bugali e este é o Vlog do Escritor. Embora eu me sinta muito confortável para falar sobre as formas em prosa, como o romance, o conto, eu tenho muita dificuldade para falar sobre poesia, primeiro porque eu devo ser um dos escritores mais apoéticos do mundo. Eu não entendo poesia, mesmo na escola já tinha essa dificuldade. Eu não escrevo poesia, então é uma forma que eu não domino e que por mais que eu goste de alguns poetas específicos, eu não compreendo. Para cada linha de poesia, para cada verso de poesia, eu preciso de 10 outras linhas de prosa para me explicar o que aquilo quer dizer. E segundo, porque é um gênero muito complicado, comercialmente complicado. São pouquíssimas editoras que publicam poesia. Internacionalmente é uma forma que não é muito lida hoje em dia. A poesia contemporânea não é admirada, não é analisada. Não é uma tendência a admirar os grandes poetas da antiguidade, mas os poetas contemporâneos eles estão meio que abandonados. Portanto, acaba se tornando um gênero muito diletante, muitas vezes. Ao lado do conto, a poesia é uma das formas mais antigas da humanidade. As obras de Homero, de Hesíodo, mesmo de alguns filósofos antigos pré-socráticos eram em forma de poesia, com métrica, com tudo. E ela foi se desenvolvendo ao longo de toda essa história da humanidade. Há grandes poetas que merecem ser lidos. Era mais fácil antes do século XIX, porque a poesia tinha algumas características próprias que a distinguiam de outras formas. A métrica, o número determinado de sílabas em cada verso, a versificação, né, que é a estrutura típica do poema, e a rima, que é uma das características mais notáveis das poesias clássicas, o jogo de rimas e de métrica. Quer dizer, esses três elementos, a métrica, a versificação e a rima, foram as características determinantes da poesia até um certo momento. Uma das formas mais clássicas da poesia é o soneto, que tem o soneto italiano, que se tornou famoso pelo Petrarca, e o soneto inglês, também conhecido como shakespeariano, obviamente por causa do Shakespeare, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre métrica, sobre versificação, porque é um assunto que eu não domino nada, tem muitas particularidades, muitos detalhes. O que acontece no século XIX, que é uma revolução na forma, e ao mesmo tempo me parece que é o momento em que começa a implodir a poesia, é a obra Folhas da Relva, Leaves of Grass, de Walt Whitman, autor norte-americano. Ele quebra todas as convenções da forma, escreve poemas livres, ou seja, sem métrica, sem rimas. Todo o século XX é um momento de muita revolução, não só na forma poética, como nas outras formas em prosa também, mas vão ter muitos experimentos muito doidos com a poesia, poesias visuais, o concretismo, o dadaísmo. Vai ser um bunda-lelê. E isso eu acho que acaba levando a poesia para novos horizontes, extrapolando os limites da poesia, mas também acaba destruindo sua relevância culturalmente. Assim como em outras formas literárias, para você ser um bom poeta, você tem que conhecer a tradição poética, grandes poetas na história. Como eu já mencionei, Petrarca e Shakespeare são dois dos grandes poetas de todos os tempos. Na Antiguidade, vão ter os poemas épicos do Homero, que é a Ilíada e a Odisseia. Depois, entre os poetas latinos, tem o Virgílio, o Horácio, Cícero. A poesia clássica desse período, principalmente Virgílio, vão ser muito relevantes para os poetas da Idade Média. Dante escreveu a Divina Comédia em forma poética também. Com o parnasianismo, é um período com uma forma muito rígida. Os poemas dessa época eles são muito perfeitos, com uma linguagem muito rebuscada. São bastante complicados de ser compreendidos por muita gente. Olavo Bilac é o maior representante na língua portuguesa, de poemas muito bem elaborados, mas com um conteúdo até um pouco nulo. Para mim são vazios. Em língua inglesa, ao Edgar Allan Poe, com seus poemas famosos também. O Walt Whitman, que eu já mencionei. O Walt Whitman talvez seja o poeta mais importante dos últimos 150 anos. Na cola de Walt Whitman, ao Fernando Pessoa, que para mim é um dos maiores poetas da história. Eu sou um grande fã de Fernando Pessoa. Talvez seja o único poeta que eu realmente consegui compreender. Ainda em português, o Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina, Ferreira Goulart,
O Brasil tem uma tradição de grandes poetas, Augusto dos Anjos, Paulo Leminski, Vinícius de Moraes, que além de ser um grande compositor de bossa nova e de samba, ele foi um dos poetas mais queridos da história recente da poesia. Nacionalmente temos o Pablo Neruda, o Garcia Lorca, Gabriela Mistral, o próprio Jorge Luis Borges escrevia poemas que são bastante lidos nos países falantes de espanhol, Octavio Paz, no México. De qualquer modo, é importante ler bastante poesia, principalmente por causa do uso das palavras. A poesia, além da versificação, é um mergulho nas palavras e transformá-las para que elas vivam com um novo sentido. E falando sobre o mercado, como eu já disse, é um mercado complicado, são pouquíssimas editoras que investem na forma, geralmente publicando autores consagrados. Que eu saiba no Brasil atualmente, uma das poucas editoras que investe seriamente em poesia é a editora Patuá, uma editora pequena que levanta essa bandeira da poesia, que tem ganhado vários prêmios, tem sido indicada por vários prêmios, né, dessa forma, mas de resto é um mercado muito fechado. Você vai ter de investir em revistas literárias ou em sites, em blogs de literatura, mas como uma forma para investir na carreira literária é muito complicado. É mais difícil do que eu conto, e eu acho que em alguns sentidos, pelo menos no sentido profissional, é bem menos recompensador. Assim. Eu acho que é um gênero muito menosprezado por várias razões, mas sem fundamento, porque é uma forma muito rica. De certo modo, o amadorismo acaba sabotando muito a reputação da poesia, mas é o contexto atual, então o importante é continuar escrevendo, participando de concursos literários, há vários concursos literários importantes que premiam poesia. Se é a forma que o agrada, é a forma que você gosta de escrever e se sente bem fazendo isso, não há razão para não investir, mas tenha em mente que é um caminho muito árduo e muito mais difícil que qualquer outra forma. Se você tem alguma recomendação de poeta que você gosta, deixe no comentário aqui abaixo, diga-me a sua experiência escrevendo poesia, quais são os seus temas preferidos, qual é a sua proposta estética. Um joinha aí embaixo, continue assistindo os vídeos e nos vemos por aí. Abraços!